Imagine um mundo prestes a ser transformado pela ira divina. Uma decisão tão grandiosa que abalaria os alicerces da criação. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu poupar apenas uma pequena parte de sua criação da aniquilação iminente. Quando Deus revelou a Noé o seu plano de destruir o mundo com um dilúvio, ele disse: "Apagarei da face da terra o homem que criei, junto com os animais, os seres rastejantes e as aves dos céus, pois lamento tê-los feito." Gênesis capítulo 6 e versículo 7. Mas, fascinantemente, peixes e outras criaturas marinhas não foram incluídos nesse decreto de destruição. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 17, Deus esclarece: "Eis que trarei um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne que tem fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra morrerá." A palavra-chave aqui é na terra. As águas do dilúvio seriam implacáveis, afogando tudo que vivia em terra firme. No entanto, criaturas aquáticas, adaptadas ao ambiente marinho, não seriam impactadas da mesma maneira. Afinal, como a água poderia afogar quem já vive nela? Além disso, em Gênesis capítulo 6 versículos 19 ao 21, Deus instrui Noé: "De todos os seres vivos, cada um conforme a sua espécie, farás entrar na arca 2 de cada espécie, para os conservares vivos contigo, serão machos e fêmeas. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares vivos." As palavras indicam claramente que apenas os animais terrestres e as aves seriam resgatados pela arca, pois os habitantes das águas estavam naturalmente protegidos do cataclismo. Quando o dilúvio finalmente chegou, como descrito em Gênesis capítulo 7 versículos do 20 ao 23, as águas subiram 15 covados acima dos montes mais altos, cobrindo todas as montanhas. Todos os seres vivos que se moviam na terra pereceram: aves, gado, animais selvagens, todos os seres que pululam na terra e toda a humanidade. O que estava em terra firme, em cujas narinas havia o fôlego e o espírito da vida, morreu. Noé trouxe mais animais limpos do que impuros, conforme instruído por Deus. Em Gênesis capítulo 7 versículo 2 ao 3, lemos: "De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea, também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra." Há uma certa ambiguidade na expressão 7 pares, que pode significar literalmente 7 exemplares de cada espécie limpa, ou 7 pares completos. O importante é que os animais limpos foram prioritários, dada sua importância futura para sacrifícios e consumo. Em Levítico capítulo 11, vemos uma distinção clara entre animais limpos e impuros. Esses critérios não eram apenas uma questão de dieta, mas também de identidade e santidade para o povo de Israel. Os animais considerados limpos incluíam aqueles que tinham casco dividido e ruminavam, como ovelhas, cabras e gado. No reino aquático, peixes com escamas e barbatanas eram considerados limpos. Certas aves, como pombas e galinhas, também eram comuns como limpas. No entanto, animais impuros incluíam aqueles que não ruminavam ou não tinham casco dividido, assim como certos frutos do mar, aves de rapina e répteis. A história dos Nefilins é uma das mais intrigantes e misteriosas da Bíblia. Em Gênesis capítulo 6 versículo do 1 ao 4, lemos sobre a interação entre os anjos caídos e os humanos. "Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de renome." Esses seres, descendentes da união entre anjos e humanos, são descritos como gigantes poderosos e famosos. A verdadeira natureza dos Nefilins permanece envolta em mistério, mas eles representam um capítulo significativo na história da humanidade e no plano de Deus para a criação. Satanás esteve perto de ter sucesso ao ponto de a humanidade ter se prejudicado tão profundamente que Deus decidiu relançar a criação com Noé e seus filhos. Deus aprisionou os demônios que destruíram a raça humana para que nunca mais pudessem repetir tal ato. A resposta de Deus a essa grande maldade foi clara: "O meu espírito não contenderá para sempre com o homem." Gênesis 6,3. Deus não planejou que a raça humana permanecesse em um estado de rebeldia indefinidamente. A destruição da humanidade havia atingido um ponto sem retorno,
e ele não continuaria a tolerar a maldade humana indefinidamente. Chegará um momento em que Deus dirá basta. Isso nos dá mais uma razão para considerar que hoje, e não amanhã, é o dia para respondermos ao chamado de Jesus, pois não temos nenhuma promessa de que Deus nos atrairá de outra maneira. Deus também declarou que os dias do homem seriam de 120 anos, o que é interessante porque exatamente 120 anos após esse anúncio, ocorreu o dilúvio. A violação dos limites prescritos por Deus frustrou tanto o Criador que ele decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a terra e todos os vestígios dessas uniões profanas. Acredita-se que os Nefilins foram uma das principais razões para o grande dilúvio que ocorreu durante o tempo de Noé. Após a introdução dos Nefilins, o Senhor viu quão grande se tornará a maldade do homem e que todo o pensamento e orientação de seu coração eram maus continuamente. O Senhor ficou triste com as ações dos homens e doeu em seu coração ver a maneira como eles estavam se comportando. Em Gênesis capítulo 6 versículo do 4 ao 8, lemos: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A narrativa da Arca de Noé revela um momento de profunda tristeza e acusações da parte de Deus devido à corrupção e maldade que dominavam a terra. Gênesis capítulo 6 versículo do 5 ao 8 descreve que o Senhor viu que a maldade e a depravação do homem eram grandes na terra e que toda a imaginação ou intenção dos pensamentos de seu coração eram apenas maus continuamente. O Senhor lamentou ter criado a humanidade na terra e ficou profundamente triste em seu coração. Então, o Senhor disse: Destruirei, aniquilarei a humanidade que criei da superfície da terra. Não só o homem, mas também os animais, os seres rastejantes e as aves do céu, porque me entristece profundamente ver os pecados da humanidade e lamento tê-los feito. Mas Noé encontrou favor e graça aos olhos do Senhor. Deus, descontente com o estado do mundo, decidiu inundar a terra inteira, resultando na destruição de quase tudo, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Mesmo os Nefilins, aqueles seres poderosos e de renome, não foram poupados. Gênesis capítulo 6 versículo 6 diz: O Senhor se arrependeu. Algumas traduções usam a palavra lamentou-se em vez de arrependimento. Em hebraico, a palavra para sentir pena ou tristeza é naem, que significa lamentar profundamente ou suspirar profundamente. Dizer que o Senhor se arrependeu é uma forma de Deus usar linguagem humana para nos ajudar a entender seu coração. Esse versículo implica que o pecado humano partiu o coração de Deus, que é amor completo. Ele nos ama e não quer que nada dê errado conosco, mas quando pecamos, ele fica profundamente triste. A violência repentina e a corrupção da humanidade podem ser atribuídas à mistura da linhagem piedosa com a ímpia, e talvez também à interação com seres espirituais. Os nefilins dessa mistura não existiram apenas antes do dilúvio. Após o dilúvio, parece que os anjos caídos repetiram seus pecados, embora em menor grau. Números capítulo 13 versículo 33 relata: E ali vimos os gigantes, filhos de Anak, que vêm dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Isso sugere que os nefilins ou seres semelhantes reapareceram após o dilúvio. É possível que, depois do dilúvio, os demônios tenham acasalado novamente com fêmeas humanas, resultando em mais nefilins. Outra teoria é que algumas características dos nefilins foram transmitidas através da linhagem de uma das noras de Noé. De qualquer forma, os judeus enfrentaram e destruíram esses gigantes durante a invasão de Canaã, conforme descrito na Bíblia. A destruição dos nefilins pelos israelenses durante a conquista de Canaã demonstra a continuidade do conflito entre o bem e o mal. Esses gigantes, filhos de antigamente, eram uma ameaça que precisava ser eliminada para que o povo de Deus pudesse cumprir seu destino na terra prometida. No Antigo Testamento, a palavra gigante é frequentemente referida pelo termo Refaim.
Ao longo da narrativa bíblica, os reféns aparecem como um motivo recorrente e significativo. Jesus, em seu ministério, faz uma comparação poderosa entre os dias de Noé e os dias finais, que serve como um alerta para todos nós. Em Lucas capítulo 17, versículo do 26 ao 30, Jesus diz: assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu todos eles. Foi o mesmo nos dias de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos eles. Será assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus destaca 8 atividades específicas: comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Não há nada intrinsecamente pecaminoso nessas atividades. Então, qual era o problema? O problema estava na atenção completa dessas pessoas nas coisas materiais, a ponto de não considerarem os tempos em que viviam. Eles estavam tão focados no material que perderam a percepção do espiritual e do eterno. Essa distração materialista, conforme Jesus explica, é um alerta crucial para nós hoje. Hoje, a civilização ocidental está virtualmente inundada de materialismo, e muitos cristãos professos não estão imunes a isso. Embora possam ser menos ostensivos em seus estilos de vida, muitos estão absorvidos pelo materialismo de maneiras que comprometem sua vigilância espiritual. Jesus nos alerta que, se formos sugados pelo poço do materialismo, não estaremos prontos quando ele voltar. Estaremos na mesma categoria das pessoas dos dias de Noé e Ló, que viviam suas vidas diárias sem perceber a iminência do julgamento divino. O relato paralelo em Lucas capítulo 17 versículo 26 reforça essa advertência: assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também serão nos dias do Filho do Homem. Para compreender os tempos que antecedem o retorno de Jesus, precisamos entender como eram os dias de Noé. Para compreender completamente os dias de Noé, precisamos examinar o livro de Gênesis e destacar tanto os elementos negativos quanto os positivos desse período. Gênesis capítulo 6 e versículo 9 nos dá uma visão sobre o lado positivo. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andou com Deus. Em meio a uma era de corrupção e maldade, havia um homem que mantinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Noé era alguém com quem Deus poderia conversar e a quem ele poderia revelar seus planos de julgamento e salvação. Noé estabelece um padrão para nós, como crentes, a seguir. Sua fé e obediência garantiram sua sobrevivência à tragédia que se abateu sobre o mundo, e sua família foi preservada por causa de sua justiça. Em Hebreus capítulo 11 versículo 7, lemos: pela fé, Noé, avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, movido de temor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Este versículo destaca a fé de Noé, que o levou a agir em obediência às instruções de Deus, garantindo a salvação de sua família e condenando a incredulidade do mundo ao seu redor. Jesus também relatou que os últimos dias seriam como os dias de Noé e Ló, onde as pessoas estariam tão envolvidas em suas atividades cotidianas que não perceberiam os sinais. A narrativa do dilúvio e da arca de Noé é rica em detalhes e simbolismos. Ela nos ensina sobre a justiça de Deus, sua misericórdia e a complexidade da criação. Ao compreender essas histórias, podemos apreciar melhor a profundidade da Bíblia e as lições que ela nos oferece. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima! Deus abençoe!